Boa noite, a graça e a paz de Cristo, amém? Jesus vive, amém. Jesus vive, Ele voltará para reinar para sempre. Enquanto isso, Ele já vai cuidando de cada um de nós. Temos que confiar nisso. Quero te convidar a você ficar de pé com a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto para que a gente ajude na nossa concentração. Coloque em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. Amém? Vamos ler. Diz o seguinte: Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós oramos a Ti, Pai, pedindo que o Senhor possa nos dar o entendimento da Tua palavra. Nós oramos a Ti, Pai, para que a gente tenha entendimento também da nossa própria mente, de quem nós somos. Nós oramos a Ti, Deus, pedindo que Teu Espírito Santo nos auxilie, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor nos ajuda. Tua palavra diz que nem mesmo orar nós sabemos orar adequadamente, mas por meio do Teu Espírito Santo nós conseguimos levar essa oração ao Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, tente misericórdia de cada um de nós, mas sobretudo, Deus, muito obrigado, em coração grato que nós oramos a Ti, porque o Senhor já nos resgatou, o Senhor já nos alcançou e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja Jesus Cristo, é nesse nome que nós oramos, amém. Podem sentar, queridos. Tem uma história bem conhecida, que ela fala que existem dentro de nós, de cada um de nós, um cachorro mau e um cachorro bom. Já ouviu essa história? E que esses dois cachorros estão brigando, o cachorro mau e o cachorro bom. E quem você mais alimentar vai ficar mais forte e ele vai conseguir ganhar essa briga. Isso é muito bom, porque a gente pensa, então eu vou alimentar o que há de bom, esse cachorro vai ficar mais forte, ele ganhará a briga e tudo dará certo. Eu acho bastante interessante essa ilustração, mas ela me lembra também de outra história. Quando eu era criança, acho que eu deveria ter por volta de 9, 10 anos. E a vizinha minha a cachorrinha dela tinha tido vários filhotes. E eu, curioso, como meus coleguinhas da rua, fomos lá ver. Estava tudo bem, a gente olhando. Eu fiquei mais um tempo olhando, tão bonitinho, ajuntados no cantinho. Pareciam uns bolinhos, sei lá. E eu ficava olhando aqueles filhotinhos, tudo bem. E eu olhei e ela estava meio desconfiada, a cadela, normal.
E eu estava olhando assim, não, vou deixar ela aí, está meio desconfiada. E eu virei as costas. Quando eu me virei, eu só senti os dentes na minha perna. 8 pontos, mais ou menos, eu levei. Isso era muitos anos atrás. Então, se hoje as coisas são difíceis, imagina há muitos anos atrás, tipo, eu tinha 8 anos, foi há 20 anos atrás, estou querendo ser novo. E eu fui caminhando com o hospital com meu pai, caminhando, e aquele sangue descendo, e eu pensando, rapaz, a cachorrinha, eu só fui ver os filhotinhos. E no final deu tudo certo, tem uma marca até hoje para me lembrar, não virar as costas para nenhuma cadela, nenhum cachorrinho. Mas o fato, o que é que essas duas histórias podem me ensinar? Parece, e é isso que eu entendo lendo o texto de Romanos, de que por mais que eu alimente o cachorro do bem, eu nunca posso virar as costas para o cachorro do mal. Por mais que eu sinta um desejo e me alimente, aquele cachorro do mal, ele pode estar fraquinho, mas ele pode sempre me morder. Essa é uma ideia que Paulo queria transmitir. E é por isso que a gente olha para esse texto, um texto bastante conhecido, mas tão difícil. Admito que eu tive dificuldades para ler esse texto e compreendê-lo. Mas a gente pode entender algumas coisas. Em primeiro lugar, que quem escreveu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava na cidade de Corinto, na Grécia. Era uma cidade relativamente longe, essa cidade existe até hoje. É uma cidade relativamente longe de Roma, que era para onde ele escreveu. Foi por volta do ano 57 depois de Cristo, então já tinham passado mais de 20 anos que Jesus tinha subido aos céus. O apóstolo Paulo escreve essa carta para os irmãos em Roma, apesar de ele não ter plantado aquela igreja. O apóstolo Paulo era um grande missionário, mas não foi ele que iniciou aquele trabalho. A igreja, na verdade, nem estava sob a supervisão dele, mas era o apóstolo Paulo, um homem muito sábio, que conviveu com o Senhor Jesus, e ele escrevia uma carta para exortar aqueles irmãos, para dar os ensinamentos. Por isso que Romanos é uma carta tão robusta, tão profunda. Ele queria dar toda a base para depois fazer a visita, que aqueles irmãos, aquela igreja era uma igreja grande, importante, que ia ser muito útil para Paulo. Então Paulo tinha esse objetivo. E Paulo escreve essa carta utilizando uma forma bastante didática, que é o seguinte: ele quer explicar uma coisa, como é que ele faz? Ele fala e ele mesmo faz a pergunta. Ele faz um questionamento para si mesmo, como se estivesse conversando com alguém. Uma forma de poder tirar dúvidas, de esclarecer, de poder convencer de maneira mais adequada o que ele queria passar para aqueles irmãos. E Paulo escreve falando sobre alguns pontos centrais nessa carta. O primeiro ponto central é que ele queria convencer aqueles irmãos, que eram uma igreja grande, de que os judeus e os que não são judeus, os gentios, todos eles estão longe de Deus. Todos eles igualmente precisam de Deus. O que para a gente hoje pode parecer normal, mas quando no contexto judaico, não era assim. Eles sempre ouviram que eles eram o povo escolhido de Deus. E agora o apóstolo Paulo diz: vocês eram o povo escolhido de Deus, mas vocês, como povo judeu, negaram o Cristo. E a palavra de Jesus é que todos pecaram e todos igualmente precisam de Jesus. Não é a sua origem, a sua família, a sua etnia. Estas coisas não fazem que você seja alguém com relacionamento com Jesus. É preciso uma experiência de conversão com Deus. Deus não tem netos, Deus não se importa com a sua cor, Deus não se importa com dinheiro, Deus se importa com a sua vida. Ele só tem filhos. Essa é a ideia. Então, naquele tempo, era comum os judeus acreditarem que teriam um privilégio, mas o apóstolo Paulo quer deixar claro: vocês não têm. Apesar da lei judaica, da lei de Moisés, que vocês têm acesso, isso não significa que vocês já estão com Deus, já têm um relacionamento com Deus.
Você pode abrir no capítulo 6 de Romanos. Ao longo da mensagem nós vamos ficar revisitando o texto do capítulo 7. Então você pode deixar marcado aí, sua Bíblia, aplicativo. A gente vai sempre ler alguns versículos. Mas você pode ver aí por cima no capítulo 6, de que o apóstolo Paulo está falando sobre como é viver debaixo da lei. Como é viver debaixo desse conjunto de mandamentos, de regras, de costumes, de práticas alimentares, de rituais. Ele está falando como é viver debaixo da lei e como é viver debaixo da graça. Ele faz essa diferença. Depois ele fala sobre como a lei tinha um bom propósito, de fazer com que nós identificássemos o nosso pecado, o pecado que há em cada um de nós. Porém, ele deixa muito bem claro de que ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Então, Paulo deixa claro que a tentativa de obediência pela lei não é a solução para o pecado. Olha aqui, Deus, ele deu aquela conjunto de leis para o povo judeu. Nós lemos, está presente no Pentateuco. Mas ao longo dos anos, os homens decidiram ter um relacionamento bastante difícil com essa lei. A intenção de Deus inicial foi ao longo do tempo se diferenciando, se transformando. O que seriam mandamentos para a obediência se tornaram um grande fardo. Mas o objetivo de Deus eram os mandamentos claros. Algumas vezes a gente se relaciona de maneira difícil com esses mandamentos. Eu já vi gente dando a entender de que Deus está querendo brincar com as pessoas, Deus está querendo limitar, ou esses mandamentos aí, essas coisas da Bíblia, é porque quer te limitar. Isso é porque você não vai conseguir aproveitar tudo. Há esse tipo de ideia, mas a verdade é que Deus, Ele quer o nosso bem e Ele quer nos preservar. Ele quer nos preservar. Quando a gente olha para os mandamentos, a gente tem que ter essa ideia. Quando a gente vê as ordens de Deus, essa deve ser a ideia na nossa mente. Mas às vezes a gente olha para os mandamentos de Deus, sabe quando o irmão está provocando o irmãozinho menor? E ele está com alguma coisa do irmão menor, e ele fica assim, ó, subindo para o menino não conseguir alcançar. Parece para algumas pessoas que Deus é assim, Ele está apenas brincando, de que Ele apenas quer fazer com que a gente corra atrás e não conseguir nada. É como se alguém colocasse um bolo de chocolate assim, bem gostoso mesmo, mas bem alto. E o menino vai tentar pegar e fica aquele vontade de pegar, mas não consegue. Você tem as coisas para aproveitar, mas você não pode. Mas não é essa a ideia de Deus. Não é que Ele quer te tirar qualquer prazer. Não é porque Ele quer te afastar de satisfação. Na verdade, é como um pai, uma mãe, que coloca a criança num lugar quietinha, porque é para o seu bem, que diz, você não pode sair correndo na rua. Não é porque você não pode brincar, é que você não pode correr no meio da rua. Pode passar um carro, pode passar alguma coisa. Meu objetivo é te proteger, não é te prender. A ideia de Deus é nos preservar, é nos proteger e não nos limitar. A gente precisa se relacionar com os mandamentos de Deus dessa maneira. Um pai que quer me preservar e por isso eu obedeço. Ele conhece melhor do que eu. Esse deve ser o nosso relacionamento. Mas o fato é que a lei judaica não teve essa percepção para o povo. Esse conjunto de regras, de mandamentos se tornou um fardo, muito por causa dos próprios líderes religiosos. Os fariseus, Jesus disse dos fariseus: os fariseus e mestres da lei atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Diz em Mateus 23:4. Os fariseus colocavam obrigações para o povo, diziam: vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, mas eles mesmos não faziam. E aquele conjunto de regras pesava nos ombros do povo. A hipocrisia da religiosidade farisaica
cheia de regras e costumes humanos, trazia apenas aparências e não vida com Deus. Naquele tempo era comum, por exemplo, um povo dizer o seguinte: olha, no sábado não pode trabalhar. Até aí todo mundo concorda, é o 7º dia da semana, é o Shabá, é o dia do descanso, o dia do Senhor. Agora, o que é trabalho? Uns diziam: ó, se você se levantou e mexeu na sua cama, já é trabalho, pecou. Outros: não é tudo isso não. Agora, se você andar 1 quilômetro, aí é trabalho, aí é pecado. Outros: não, se você andar 2,5, até dá, passou de 2,5 é pecado. E eles ficavam nessa discussão que não leva a lugar nenhum, que não tem a ver com a essência do mandamento. A essência do mandamento era: guarde um dia entre você e Deus, onde você vai priorizar o relacionamento com Deus. Essa é a ideia do Shabá. A aparente vontade de obedecer à lei dos fariseus, na verdade, se tornava apenas soberba, apenas vaidade, não tinha a ver com relacionamento com Deus. Volte aí em Romanos 7, o versículo 10 e 11. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 7, o 10 e o 11, ele diz: eu descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. O apóstolo Paulo está dizendo: o mandamento que tem boas intenções, na verdade só destacou o meu pecado, porque eu vou tentar obedecer tudo que está na lei, e eu não consigo. Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos da lei. A lei era bastante específica, falava sobre muitas coisas. Interessante é que o próprio Senhor Jesus, ele disse que era ainda maior o padrão dele. Você não vai apenas não odiar o seu amigo, apenas o seu inimigo. Jesus diz: você não vai odiar nem o seu inimigo, você vai orar por ele, você vai amá-lo. O padrão de Jesus é ainda mais elevado. Mas o apóstolo Paulo percebe de que toda aquela religiosidade apenas mostrava o seu pecado, apenas mostrava o quanto ele necessitava de Deus. E quanto mais ele trabalhava pela lei, mais ele se via pecador. Meus irmãos, as nossas práticas religiosas, elas podem ter boas intenções, mas elas não fazem com que a gente tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. As práticas podem nos levar ao legalismo, a religião pode nos levar à frustração. É muito comum ver pessoas da igreja frustradas, porque elas não conseguem chegar a um padrão que elas desejam. É muito comum ver pessoas culpadas, porque um dia eu fiz algo e Deus não se agrada, e a pessoa carrega aquela culpa. Ela não compreende que não é o padrão da religião, das aparências, mas é o de Jesus, da graça, da restauração, do perdão, do amor. A luta contra o pecado não pode ser vencida pela lei ou pela religião, mas somente pelo Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer nesses versículos. Quando eu chego na lei, eu só percebo que eu sou pecador. Quando eu chego na dureza da religião, eu só percebo que eu sou realmente pecador. Mas ele continua falando nos versículos 14 a 19. Leia comigo. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. O bem que eu quero fazer não faço. O mal que eu não quero, eu continuo fazendo. Ter hábitos é algo muito comum. Por exemplo, provavelmente você sentou num lugar daqui onde você sempre costuma sentar. É ou não é? Ter hábitos é normal, a gente age assim.
Eu sempre sento num cantinho ali. É um hábito, quando eu me vejo eu já estou lá. Cada um de nós tem essas atitudes, muitas vezes inconscientemente. Quando a gente vê, já está lá. Nós temos a tendência natural de andar por lugares que a gente já conhece. Eu já sei como é sentar lá, eu já sei o vento, já sei que eu posso ver quem está pregando. Então eu já conheço essas coisas. Mesmo que seja uma coisa simples, eu sempre vou procurar ter aquele hábito, aquela atitude. Nós repetimos os caminhos que fazemos. Se eu estou em um lugar e eu vou para casa, eu costumo sempre ir pelo mesmo lugar. Se eu tenho que ir em tal lugar que eu costumo ir, eu vou pelo mesmo lugar, aquela rua que eu costumo ir. Ah, tem como ir pelo outro jeito? Não, eu vou por aqui mesmo, que eu já conheço, eu já estou acostumado. Talvez eu demore um pouco, mas não tem problema, eu vou por aqui mesmo. Nós sempre buscamos repetir os nossos hábitos. E a repetição desses hábitos, ele traz a nossa identidade. Quem eu sou tem a ver com os hábitos que eu tenho. Isto é, o processo de repetição dessas coisas tende a formar quem eu penso que eu sou. Eu repito alguns comportamentos porque é o meu jeito de ser. Mas, por outro lado, mudar qualquer um desses comportamentos vai me gerar angústia, vai me gerar desconforto, vai me gerar até medo. E o fato é que nem todas as repetições de hábitos são algo que é bom. E aí quando a gente tem que mudar aquele hábito que não é bom, mas que eu já estou tão acostumado a fazer, aquilo que eu faço e que eu sei que não é produtivo para mim, que eu preciso mudar, mas eu não me lembro de uma época onde eu não fazia isso. E o apóstolo Paulo parece que ele quer dizer isso. Eu tenho hábitos, eu tenho comportamentos que eu não quero fazer, mas quando eu me vejo, eu já estou fazendo. O que é que eu posso fazer por isso? Parar de repetir é algo difícil. Mesmo que a mudança seja para melhor, mesmo que a mudança gere algo de bom, mas eu prefiro ficar no comportamento ruim, inadequado, mas que eu já estou acostumado. Infelizmente é assim que age a nossa mente. Eu quero melhorar, eu quero modificar um comportamento, mas eu prefiro ficar no cômodo do que eu já estou acostumado a fazer. Por exemplo, aquela dieta que você quer começar. A partir de segunda-feira eu começo exercícios. Agora eu vou correr. Não, agora é sério. Essa semana eu vou para a academia. E quando dá na segunda-feira de manhãzinha, 5h30, o despertador tocou e você já estou tão acostumado a ficar dormindo. Eu nem sei como é que vai ser essa corrida. Eu nem sei como é aquela academia. Começa a achar defeito. Aquela academia nem é como eu gosto. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Eu tenho que melhorar a minha alimentação. Mas está tudo tão caro. Eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo. E a gente vai seguindo os nossos padrões por medo, por angústia, às vezes por preguiça, porque é mais cômodo. É mais cômodo eu continuar repetindo esses hábitos do que eu ter uma mudança. E isso está presente em toda a nossa vida. O apóstolo Paulo fala no versículo 15: eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E ele continua no versículo 17: nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo, ele tinha uma clara compreensão da natureza pecaminosa. É o que ele chama de minha carne, os desejos da carne, natureza pecaminosa, o hábito comum de seguir para o pecado, o costume de seguir para aquilo que não agrada a Deus e agrada a minha carne, o meu eu, a despeito da vontade do Senhor. Isso ocorre em todos, inclusive naqueles que já têm o Espírito Santo de Deus. Uns têm mais dificuldade, outros têm mais facilidade, mas todos nós temos a tendência ao pecado. Nós vamos falar mais sobre isso. A palavra diz em Jeremias: o coração é enganoso, é incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Romanos também continua, o apóstolo Paulo diz:
em Romanos 3, sem distinção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, estão longe de Deus. Ele continua dizendo também em Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte. Todos têm a tendência ao pecado, todos estão longe do Senhor, todos estão longe do padrão. A Bíblia deixa clara de que apenas Jesus cumpriu todos os mandamentos, apenas Jesus não pecou. Essa é a ideia. O próprio apóstolo Paulo em Gálatas 5 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem nem o que desejam. Gálatas 5,17. Há essa luta interior entre a minha natureza pecaminosa e a vontade de fazer o bem. A natureza minha pecaminosa de cometer o erro e a vontade de cumprir a vontade de Deus, o desejo de cumprir a vontade de Deus. A luta entre os meus desejos mais carnais e o meu desejo de obedecer a Deus. E essa luta é travada dentro de mim, dentro da minha mente. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim, ou talvez conheceu alguém: não, fulano tem o dedo podre. Não, Beltrano tem um dedo podre. Só sabe escolher gente que não presta. Aquela menina só escolhe homem que não presta, tem um dedo podre. Ó, aquele rapaz ali não consegue namorar com ninguém que preste. Só escolhe gente que não presta. E aquela pessoa, ela vive esses atos de entra num relacionamento afetivo, entra num relacionamento de namoro, e ela sempre busca aquele mesmo perfil de homem. Aquele rapaz que sempre busca o mesmo perfil de mulher. E nunca é alguém que realmente vai conseguir construir um relacionamento de caráter. Por que será que isso acontece? As razões, elas são, na verdade, são complicadas, elas são complexas, profundas, não é fácil resolver, não é fácil entender por que isso acontece, mas a gente pode entender algumas coisas que podem influenciar isso. Apenas um exemplo. Quais são as experiências que a pessoa viveu ao longo de toda a sua vida? Quais são as experiências de vida que essa pessoa, no seu íntimo, viveu? Às vezes, a mulher, o rapaz, ela desde pequeno, ela não conseguiu se aperceber amada pelos seus pais. Ela se esforçava, mas na cabeça dela ela não se sentia amada. E ela se esforça, faz algo para chamar a atenção dos pais, e os pais, não percebem a carência daquela criança, a carência daquele adolescente, e ela vai crescendo, ele vai crescendo e vai entendendo: não, ser amado não é para mim, receber afeto nos meus relacionamentos não é para mim. Inconscientemente, no profundo da alma daquela pessoa, ela entende: eu vou ficar com qualquer um, porque ser amado não é para mim. Os hábitos foram criando um costume, que foram criando uma escolha de vida, que vai comprometer toda a vida dela, toda a vida de uma pessoa assim. Quais são os hábitos que a gente teve no nosso passado, que a gente ainda tem e que podem comprometer o nosso futuro? Às vezes a gente encontra algumas pessoas que ela tem tanta carência que qualquer forma de carinho ela se apega, ela se entrega. O fato é que todo mundo tem algum tipo de comportamento com essa origem no passado. A nossa natureza pecaminosa nos coloca armadilhas. Eu vivo uma luta dentro de mim mesmo, a luta contra as armadilhas que eu mesmo crio. Por quê? Porque eu sou caído. Eu tenho a minha natureza pecaminosa. Hebreus 12:1 diz o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O texto em Hebreus está dizendo que existem pesos que nos impedem de prosseguir, e existem pecados que nos atrapalham de continuar.
O peso não é necessariamente um pecado, mas existem pecados que nos atrapalham. Qual é o peso que você carrega dentro de você que te atrapalha? Te atrapalha de prosseguir, de construir os teus relacionamentos, te atrapalha de servir, te atrapalha de ter uma vida com Deus. Quais são esses pesos? Quais são os pecados que te impedem de crescer? Nós precisamos fazer essa autoanálise. Quem eu sou, o que eu tenho feito, o que me impede de prosseguir. Talvez o peso seja uma dificuldade de expressar seus sentimentos. Como ter um relacionamento, uma vida de comunhão com os irmãos e com o próximo, se eu não consigo transmitir os meus sentimentos? Talvez seja a necessidade de se autoafirmar. Eu preciso que as pessoas vejam como eu sou. Olha o que eu faço. Na internet você entra cheio de gente mostrando, olha o que eu tenho, olha o status que eu tenho. O que será que motiva a pessoa a fazer isso? Talvez o seu peso que te impede de crescer seja o isolamento, seja a mania de apontar os defeitos nos outros a fim de que ninguém olhe para os seus próprios defeitos. Existem tantas coisas, a nossa mente é uma luta tão grande. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nos atrapalha de crescer. Todos nós temos nossos maus hábitos, nossa luta contra o pecado, e eles têm raízes profundas. É isto que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 7. Eu tenho raízes profundas que me levam ao pecado. Eu tenho uma vida que eu carrego tudo que estava nos meus pais, na minha família, do que foi feito para mim, os meus estudos, o meu entendimento de que a religião ia me salvar. Mas eu percebi que isso só me mostra pecador. O apóstolo Paulo segue dizendo, é isso que eu percebo. No versículo 21, capítulo 7, ele diz, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Meus irmãos, nós vivemos em um contexto de atitudes egoístas, onde as pessoas têm os seus próprios interesses no trabalho, na faculdade, na família, o meu eu em primeiro lugar. Assim como o apóstolo, nós precisamos estar tomando cuidado para que o mal que está ao meu lado não me consuma, mas que eu possa, pelo bem e pelo amor, renovar a minha mente e ter outras atitudes. Não permita que o mal te vença. Combata o mal com o bem. Essa é a mensagem de Jesus. Paulo, assim como cada um de nós, ele tem sim um prazer na palavra de Deus. Ele tem uma vontade de ser um discípulo de Jesus mais obediente. Ele sabe que a solução não é ficar se culpando, não é ter a culpa dentro de mim que vai fazer com que eu seja mais obediente a Deus. Não é eu me martirizar que vai fazer com que eu obedeça mais a Deus. Até porque Cristo Jesus já levou na cruz a culpa dos nossos pecados. Paulo olha para dentro de si, de maneira consciente, de maneira sábia. Ele vê uma luta sendo travada dentro da sua mente. Ele se encontra angustiado por essa situação, mas ele não termina nesta angústia. Talvez você pense, eu batalho, eu tenho assim a minha luta contra um pecado, contra um comportamento que me atrapalha de prosseguir, mas aquilo só me deixa angustiado e eu me sinto culpado, e aquilo não consegue se produzir em algo que é realmente mudança. Eu oro ao Senhor, eu peço a sua ajuda, eu quero mudar, mas eu não consigo. O que é que falta em mim que eu não consigo transformar isso? O apóstolo também pensou nisso. Ele também viu essa prisão. Por isso que ele diz, eu fui vendido como um escravo para o pecado. Não que ele se tornasse um escravo que comete todos os pecados, porque ele já era um crente em Jesus. Mas o que ele quer dizer é que ele estava submisso a alguém.
E às vezes esse alguém superior manda que ele faça algo e assim ele o faz. Em outras palavras, ele não vive no pecado, mas o pecado às vezes manda na sua carne e ele acaba por cometer pecados. O fato é que quando a gente comete esses pecados, isso tem que sim nos trazer tristeza. Isso tem sim que nos trazer um momento de repensar quanto às nossas vidas, mas não é simplesmente se culpando. O apóstolo Paulo continua dizendo: miserável homem que eu sou, versículo 24, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O que é que ele diz, o 25? Graças a por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Meus irmãos, é pela obra e pelo Espírito de Jesus que a gente pode conseguir vencer esses pecados. Não é pelo meu esforço de batalhar que simplesmente eu vou conseguir, mas é pelo meu esforço mediante a obra de Jesus, mediante o poder do Espírito Santo. Essa é a ênfase de Paulo em todo o livro de Romanos: a lei, o pecado e a vida guiada pelo Espírito Santo. Não guiada pelos meus interesses, pelo meu eu, mas uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque só assim eu consigo vencer o pecado. Miserável homem que eu sou. A recomendação da palavra é que cada um de nós olhe assim no espelho e possa dizer: miserável homem que eu sou, miserável mulher que eu sou, que sou pecador. Mas que eu não pare aí, eu continue dizendo: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu já estou concluindo, mas eu quero que você possa pensar em alguns convites e alguns apelos para todos nós. Em primeiro lugar, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, pois Jesus já te justificou se sacrificando naquela cruz. Por isso, não viva em função dos seus próprios erros, mas viva em função do amor de Deus por cada um de nós. Viva em função da santidade, mas uma santidade que é feita por amor a Deus. Uma santidade que está baseada no amor ao próximo, que é manifestação do amor a Deus, não baseada em aparências, em vaidades, mas baseada no amor a Deus, porque o próprio amor de Deus é quem começou tudo em mim, é quem começou tudo em você. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, não desista dessa luta, essa luta interior, entre eu querer fazer o bem, mas eu sentir o desejo do pecado. Não desista. Por mais difícil que seja esse peso que está em seus ombros, por mais difícil que seja esse pecado que te persegue, que está ao seu redor, não desista dessa luta interior. Todos nós travamos ela. Todos nós. O Senhor conhece os seus medos, o Senhor conhece os seus pecados, o Senhor conhece as suas angústias, os seus desejos, mas o Senhor te compreende. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Continue firme, continue buscando a Jesus, seja cheio do Espírito Santo, busque estar em comunhão. A recomendação em Tiago é: confesse os seus pecados e assim sejam curados. Qual foi a última vez que você confessou o seu pecado a alguém? Para assim você ser curado. Alimente o seu espírito com oração, com a palavra, jejum, comunhão, o serviço na obra de Deus. Em primeiro lugar, não há condenação. Em segundo lugar, não desista dessa luta. Em terceiro lugar, tenha esperança. Nós cantamos que Jesus reina, que Jesus voltará, que Jesus ele virá para reinar eternamente. Vamos ter esperança de que Jesus já está agindo em mim, mas chegará um dia onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrimas, porque eu já estarei completamente com o Rei dos Reis.
Nós precisamos ter esse foco, esse entendimento de que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a vontade de Deus. Ele quer te restaurar, Ele quer te transformar à imagem de Jesus. Para a gente terminar, nós vamos cantar novamente um louvor. E eu quero que a gente pense em cada um de nós, olhando para dentro de si. Senhor, o que é que eu carrego em mim, que é um comportamento que me impede de crescer no relacionamento contigo? Senhor, qual é o pecado que eu tenho em mim, que me impede de crescer no relacionamento contigo? Qual é o pecado que me impede de amadurecer, de não ser uma criança que quer sempre leite, mas ser um adulto que tem um relacionamento maduro com Jesus Cristo? Que eu não estou sempre voltando para os mesmos pecados, que eu não estou sempre voltando para aquele peso que está nas minhas costas, mas um entendimento de que eu posso crescer, de que eu posso amadurecer de verdade. É o próprio apóstolo Paulo em Romanos 12:12, coloco para a gente concluir lendo esse texto. Romanos 12:12. O apóstolo, ele sabe das dores, ele sabe das dificuldades, porque ele sofre nele as dores. Ele sofria na sua carne as dificuldades, e cada um de nós também perpassa pela vida, anda na vida, percebendo essas dores que a gente carrega, as dificuldades que a gente carrega, esses pesos, esses maus hábitos, esses comportamentos que estão profundo dentro de quem eu sou, e de que eu preciso apenas de que o Espírito Santo me cure, me restaure, me ajude, para que eu possa prosseguir uma vida com Deus, não baseada em aparências, mas em renovação, em transformação, persistência. É sobre isso que esse texto diz, Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, tenha paciência, mas perseverem na oração. Você precisa sim ter esperança de que Jesus vai nos resgatar de uma vez por todas, mas enquanto isso, seja paciente na tribulação, seja paciente entendendo que é apenas um processo, é apenas uma caminhada que tem um destino certo. E por último, alimente dentro de você aquilo que te faz mais forte em obediência a Deus. Persevere na oração, persevere no estudo da palavra, persevere no serviço. O seu trabalho não é em vão. Persevere na comunhão. Eu sei as dificuldades que existem, mas persevere na comunhão, persevere na evangelização. Eu sei que aquela pessoa parece que não ouve a palavra. Persevere querendo conhecer mais de Deus. Apesar de todas as dores, apesar do passado, persevere querendo aprender mais de Deus. Essa é a palavra do Senhor para